O preço de dar valor a quem não merece. Você deu atenção, deu tempo, deu o melhor de si. E no fim, tudo o que recebeu foi indiferença. Essa é uma das dores mais silenciosas que um homem pode carregar. Perceber que todo o seu valor foi entregue a alguém que nunca soube reconhecê-lo. O que mais destrói não é o fim de algo, mas o desequilíbrio entre o que você deu e o que recebeu. É o vazio de sentir que o seu esforço não significou nada para quem você mais quis ver feliz. Mas o problema nunca foi o outro. Foi o quanto você se afastou de si mesmo, tentando ser aceito. Você confundiu amor com validação, confundiu presença com dependência, confundiu entrega com abandono próprio. Enquanto buscava o olhar do outro, esqueceu de olhar para si. E é aí que começa a ferida. Quando você passa a medir o próprio valor pelo reflexo de alguém que nunca teve profundidade para enxergar sua alma. O estoicismo ensina que o homem que busca aprovação entrega seu poder. Porque quando sua paz depende do comportamento de outro ser humano, você se torna refém de algo que nunca poderá controlar. Nenhum homem pode ser livre enquanto o seu humor, sua autoestima e sua identidade estiverem nas mãos de quem o desrespeita. O verdadeiro domínio começa quando você percebe que o respeito que você busca do outro começa no respeito que você deve a si mesmo. É como tentar encher o copo de alguém que nunca quis beber da sua fonte. Você se esforça, se esgota, e mesmo assim, o copo continua vazio, porque o problema nunca foi a falta de água, foi a falta de sede. Algumas pessoas não te valorizam, não porque você tem pouco a oferecer, mas porque elas nunca tiveram maturidade para reconhecer o que é genuíno. E quanto mais você tenta provar, mais você se afasta da dignidade. O arrependimento delas não vem quando você cobra, implora ou tenta mostrar o que perdeu. Ele vem quando você se recolhe. Quando você escolhe o silêncio em vez da reação. Quando você começa a caminhar com uma postura diferente, não por orgulho, mas por respeito próprio, porque o verdadeiro poder está na calma de quem não precisa se explicar. Quando você se distancia, você deixa o outro sozinho diante do próprio erro, e é aí que a consciência começa a doer. O arrependimento deles começa quando você para de implorar por valor e passa a viver com dignidade. Quando você deixa de tentar provar o que é e simplesmente se torna alguém que não precisa ser validado. A partir desse momento, tudo muda, porque o foco sai deles e volta para o que sempre importou: você. Pare de se explicar. O silêncio é respeito próprio. Você tentou justificar, explicar, ser entendido. Tentou mostrar suas intenções, sua lealdade, seu lado da história. Mas quanto mais você falava, mais parecia que suas palavras se perdiam no ar, como se o outro tivesse decidido, antes mesmo de te ouvir, que não queria compreender. E é aí que mora o veneno. Acreditar que o seu valor depende da capacidade do outro de reconhecê-lo. O homem que se explica demais esquece quem é. Ele se torna prisioneiro da necessidade de ser aceito por quem já decidiu não respeitá-lo. O estoicismo ensina que o sábio não desperdiça palavras tentando convencer os tolos, porque a verdade não precisa ser defendida por quem a vive. Quando você começa a explicar demais, o que está dizendo, no fundo, é: por favor, acredite em mim. E essa súplica, mesmo silenciosa, enfraquece sua presença. Há momentos em que o silêncio fala com mais autoridade do que qualquer discurso. O silêncio é o reflexo da força interior. Ele mostra que você já não precisa provar o que é, porque já entendeu o próprio valor. O silêncio, no estoicismo, não é omissão, é domínio. É o espaço onde o impulso se dissolve e a consciência assume o comando. Ele é uma muralha que protege sua energia do desperdício emocional. Quando você se cala, você não está se rendendo, está escolhendo não lutar guerras pequenas. Está dizendo, sem dizer, que sua paz vale mais do que a necessidade de ter razão.
E é nesse ponto que o respeito começa. Não o respeito do outro, mas o respeito por si mesmo. As pessoas que te subestimam esperam sua reação. Elas precisam da sua defesa para confirmar que ainda tem poder sobre você. E quando você se recusa a reagir, algo nelas começa a ruir. O silêncio cria um espelho, e diante dele, o outro se vê. Ele sente o vazio que antes era preenchido pela sua presença constante. É nesse vazio que o arrependimento germina. Quando o sol se põe, é que percebem o quanto ele iluminava. O mesmo acontece com você. Só quando sua voz desaparece é que percebem o quanto ela fazia falta. A explicação é o combustível da dúvida. O silêncio, o alimento da certeza. Enquanto você tenta justificar o que sente, o outro interpreta como fraqueza. Mas quando você cala, você se torna um mistério. E o mistério é o primeiro sinal de poder. As palavras podem ser refutadas, o silêncio nunca. Ele incomoda, provoca, revela. Ele faz o outro encarar o peso da própria perda, sem que você precise mover um dedo. Pare de se explicar, porque quem quer entender, entende no olhar. E quem não quer, jamais entenderá por 1000 palavras. O silêncio é respeito próprio. E quem aprende a se calar quando tudo dentro dele quer reagir, começa a dominar não só os outros, mas principalmente a si mesmo. Recupere sua energia, invista em si, não em quem te ignora. Há um momento em que você percebe que está esgotado. Não é cansaço físico, é algo mais profundo. É a sensação de estar derramando sua energia em alguém que não se importa. Você tenta manter o contato, busca a atenção, espera um gesto, uma resposta, uma mínima demonstração de que ainda existe reciprocidade. Mas o retorno nunca vem. E quanto mais você tenta, mais o silêncio do outro te suga por dentro. A verdade é que você não está sendo rejeitado, está apenas investindo em um terreno que nunca foi fértil. O homem que busca ser visto por quem não quer enxergar se torna prisioneiro da própria necessidade. Ele transforma sua energia vital em combustível para a indiferença alheia. E é nesse ponto que o estoicismo se torna uma luz. Ele te ensina que o foco deve estar no que depende de você e nada mais. Você não controla o reconhecimento, nem o afeto, nem a consideração dos outros. O que está sob seu domínio é o direcionamento da sua força. E cada vez que você a entrega a quem te ignora, você enfraquece o que mais precisa proteger, sua mente. Recuperar sua energia não é se vingar, é se reconstruir. É retirar as raízes que cresceram no solo errado e plantá-las novamente em si. Significa redirecionar o tempo que você gastava tentando ser compreendido para algo que realmente floresça, sua evolução. Quando você começa a se ocupar da própria jornada, o outro deixa de ser o centro do seu universo. E é aí que o jogo muda. O poder muda de mãos. Porque o homem que não depende mais da validação externa se torna inabalável. Pare de se perguntar o que o outro pensa de você. Pergunte-se o que você pensa de si mesmo. O que tem feito por você? Quantos planos deixou de lado, tentando ser suficiente para alguém? O estoico entende que o verdadeiro domínio está em controlar onde a mente repousa. E se sua mente repousa no desprezo alheio, ela adoece. Mas se ela repousa na ação, no propósito, na disciplina, ela floresce. Você precisa recuperar essa energia e devolvê-la ao que realmente te fortalece. Imagine um homem tentando regar um deserto. Ele volta dia após dia, despejando água sobre a areia seca. O sol evapora tudo antes que uma gota toque a terra. Esse é o retrato de quem insiste em ser reconhecido por quem não se importa. Agora, imagine o mesmo homem desviando o curso da água para um jardim. Aos poucos, o verde renasce, flores brotam, a vida volta. É isso que acontece quando você para de buscar o olhar dos outros e começa a nutrir a si mesmo. Quando você redireciona sua energia, o cansaço se transforma em poder. O silêncio se torna foco. A ausência de resposta deixa de ser ofensa e vira liberdade.
você começa a perceber que não precisa de aplausos, apenas de movimento. E o movimento mais poderoso é aquele que não busca plateia. Invista em si, não em quem te ignora. Porque o arrependimento deles virá quando perceberem que o homem que antes esperava por reconhecimento agora vive como se não precisasse de ninguém. Mostre frieza, não vingança. Há uma diferença silenciosa e poderosa entre querer provar algo e simplesmente viver de forma que nada precise ser provado. A vingança nasce do ego ferido. A frieza nasce da consciência curada. Quando você é ferido, a primeira reação é querer mostrar força. É natural, mas o desejo de provar valor ainda é uma forma de dependência, porque o foco ainda está no outro. O homem que busca vingança ainda carrega o passado no peito. O homem que escolhe a frieza o deixa para trás. O estoicismo ensina que o autocontrole é o mais alto grau de poder. Enquanto a vingança é reação, a frieza é domínio. O vingativo ainda está acorrentado ao ofensor, movendo-se conforme ele o provoca. Mas o homem frio e consciente caminha em linha reta, sem se dobrar às tentações da raiva. A frieza não é ausência de emoção, é maturidade emocional. É a escolha de não ser movido por nada que não esteja sob o seu controle. Quem te subestimou, espera o seu surto, espera o seu desabafo, sua necessidade de resposta, sua tentativa de mostrar que está melhor agora. E é exatamente por isso que a frieza os desarma. Porque nada confunde mais um manipulador do que o silêncio de quem já não precisa reagir. Quando você permanece calmo, quando não demonstra necessidade, quando não se justifica, você se torna um mistério. E o mistério é o berço do arrependimento. A vingança é barulhenta, a frieza é elegante. O primeiro tipo de poder se desgasta, o segundo se multiplica, porque a frieza não busca humilhar, ela apenas se afasta. E nesse afastamento nasce o desconforto do outro. A ausência da sua energia é o espelho da própria insignificância dele. É nesse vazio que o arrependimento floresce. O homem que se mantém frio diante do caos não está reprimindo sentimentos, ele está dominando impulsos. Imagine um campo de batalha. De um lado, um guerreiro furioso, gritando, atacando cegamente. Do outro, um guerreiro em silêncio, imóvel, observando. Quem tem mais poder? O primeiro se esgota em minutos, o segundo vence pelo cansaço do adversário. A frieza é isso, a arte de vencer sem lutar. Deixar que o tempo e o próprio peso das escolhas alheias façam o trabalho que a sua raiva gostaria de fazer agora. A espada mais afiada do homem estoico é o autocontrole, e o golpe mais silencioso é seguir em paz. Cada vez que você escolhe o silêncio em vez da explosão, você retira do outro a ilusão de poder sobre suas emoções. A vingança quer ferir, a frieza cura. A vingança quer ser lembrada, a frieza quer ser esquecida, e justamente por isso é lembrada por toda a vida. A verdadeira força está em se tornar inatingível, não por arrogância, mas por domínio. O mundo se curva não diante do grito, mas diante da serenidade de quem não precisa provar nada. Quando o homem abandona o desejo de punir, ele acende. Porque a frieza é a prova viva de que nada do que te fizeram te tirou do eixo. E essa é a vitória mais humilhante que um inimigo pode enfrentar. Eleve o padrão. Torne-se alguém impossível de ignorar. Nada faz o arrependimento florescer mais rápido do que ver aquele que foi subestimado se tornar inatingível. E essa transformação não acontece com discursos, acontece com conduta. Quando você eleva o seu padrão, o silêncio se torna mais eloquente do que qualquer explicação. O homem que antes se justificava passa a agir com tanta clareza que já não há o que justificar. O que te faz ser notado não é o esforço para provar valor, é o nível que você alcança quando para de implorar por ele. O estoicismo ensina que a virtude é a única verdadeira medida de grandeza.
Isso significa que o seu valor não depende da aprovação de ninguém, mas da forma como você conduz sua vida quando ninguém está olhando. O arrependimento deles começa quando percebem que você não precisa mais de plateia. Enquanto eles se alimentam de validação, você se alimenta de propósito, e é nesse contraste que o jogo muda. O homem que se reconstrói em silêncio se torna um enigma. Não fala do que está fazendo, apenas aparece diferente. Enquanto os outros ainda vivem em ciclos de orgulho e aparência, você cresce em substância. A disciplina muda o rosto, o olhar, o jeito de andar. O silêncio se torna sua armadura, a consistência seu escudo. E quando percebem, já é tarde demais. O homem que um dia foi ignorado se tornou referência. Elevar o padrão é romper com a necessidade de aceitação. É investir tempo em si mesmo até que o próprio reflexo te inspire. É compreender que o respeito vem quando você para de mendigar atenção. Porque ninguém valoriza o que é entregue de graça e em excesso. Quando você impõe limites, o mundo se reorganiza à sua volta. Quando você escolhe qualidade em vez de quantidade, de amizades, relacionamentos, energia, você se destaca num mundo que vive de excessos. O valor real não precisa ser declarado. O diamante não grita para ser notado. Ele apenas existe, e sua presença impõe silêncio. É isso que acontece com o homem que se reconstrói. Ele não precisa mais provar que mudou. Sua energia mostra, o tom de voz, a postura, a calma. Ele não reage, apenas observa. Ele não compete, apenas vence pelo foco. Essa é a linguagem dos que evoluíram. E é exatamente isso que atormenta quem o subestimou. As pessoas esperam que você volte a ser o mesmo, que se enfraqueça, que peça atenção. Mas quando você se mantém constante e cresce, elas se veem obrigadas a enxergar aquilo que fingiram não ver, seu verdadeiro valor. E esse é o tipo de dor que nenhum discurso pode aliviar, porque o arrependimento nasce quando o silêncio do que se foi torna-se mais barulhento que a presença de quem ficou. Ser impossível de ignorar não é ser arrogante, é ser coerente. É andar com a própria verdade, mesmo que ninguém a reconheça. É viver com propósito e não por aprovação. Quando você domina essa arte, não há rejeição que te defina, nem perda que te diminua. Você se torna um padrão que os outros tentam alcançar e nunca mais conseguem. A elevação pessoal é a forma mais nobre de vingança. Mas o homem estoico não busca vingança, ele busca evolução. E é justamente isso que o torna inatingível. Porque enquanto os outros ainda estão presos em jogos de ego, você já está em outro nível de consciência, onde o único oponente que resta vencer é você mesmo. A serenidade que confunde quem te perdeu. A mente comum acredita que o poder está no barulho, nas palavras afiadas, nas demonstrações de força. Mas o verdadeiro poder está no silêncio, na serenidade de quem aprendeu a não reagir. Quando você alcança esse estado, não é mais previsível. E isso é o que mais desconcerta aqueles que um dia acreditaram ter controle sobre você. A serenidade é o auge da inteligência emocional. É o ponto em que o caos externo deixa de ditar o ritmo interno. O homem sereno não é frio, ele é centrado. Ele sente, mas não se descontrola. Ele observa, mas não se mistura. Ele entende que cada provocação é um convite para a perda de poder e que cada reação emocional é uma doação de energia. O estoicismo chama isso de apateia. O estado da mente imperturbável, livre da tirania das emoções. Quando você se torna imperturbável, aqueles que antes te manipulavam começam a se confundir. Eles esperam o mesmo padrão, o desabafo, a resposta, a tentativa de provar algo. Mas o que recebem é o vazio, o silêncio, a ausência de reação, e nada é mais poderoso do que isso, porque o silêncio não é passividade, é domínio, é a linguagem dos que não precisam mais ser entendidos.
A serenidade não significa indiferença. Significa compreender profundamente que nada externo pode abalar o que está solidamente construído dentro. Você não se torna frio por desistir das pessoas. Você apenas entende que cada um só pode oferecer o que tem. E isso é libertador, porque quando você entende, você não exige. Quando você não exige, você não se frustra. E quando você não se frustra, você permanece em paz. O homem sereno inspira medo e respeito, porque o controle emocional é raro. Em um mundo que reage por instinto, aquele que escolhe observar é visto como imprevisível. E o imprevisível é perigoso. Eles não sabem mais o que te atinge, o que te move, o que te enfraquece. Tudo o que um dia usaram para te desestabilizar agora perde o efeito. É como tentar incendiar uma pedra. A serenidade é o verdadeiro castigo para quem te perdeu, porque ela mostra, de forma silenciosa, que nada do que te fizeram deixou cicatrizes abertas. Mostra que o caos deles não encontrou abrigo em você, que sua mente se tornou uma fortaleza. E toda tentativa de invasão se dissolve na calma. Não há vingança mais elegante do que a tranquilidade, porque ela não grita vitória. Ela apenas a incorpora. Quando alguém te vê em paz depois de tudo, algo dentro dessa pessoa se quebra. Porque o arrependimento verdadeiro não vem da culpa, vem da comparação. Comparar o que você era com o que você se tornou. Antes, talvez você reagisse. Agora, você apenas sorri. Antes, você pedia atenção. Agora, você é a atenção. Antes, você precisava provar algo. Agora você é a prova. O homem que alcança serenidade, alcança poder. Ele entende que nada é pessoal, que as ações dos outros falam mais sobre eles do que sobre você. E é nesse ponto que o domínio emocional se transforma em sabedoria. Você para de lutar contra o mundo e começa a fluir com ele. Para de forçar conexões e começa a atrair respeito. A serenidade é o estado do homem que venceu a si mesmo. Assim, aquele que te perdeu se vê diante de algo que não consegue decifrar. Esperava um inimigo, mas encontrou um sábio. Esperava conflito, mas encontrou silêncio. Esperava ressentimento, mas encontrou paz. E essa paz pesa, porque ela revela a diferença entre quem evoluiu e quem ficou preso no jogo das reações. O homem sereno é como uma montanha. O vento uiva, a chuva cai, os trovões gritam, mas ele permanece imóvel. E é justamente essa imobilidade que o torna grandioso. Porque a verdadeira força não está em resistir ao impacto, mas em permanecer inteiro depois dele. O verdadeiro arrependimento é ver você inabalável. No fim, o arrependimento que eles sentem não nasce da culpa, nasce da comparação. Eles comparam quem você era com quem você se tornou. Antes, você era alguém que buscava aprovação, que explicava demais, que aceitava migalhas para não perder alguém. Agora, você é alguém que aprendeu a ficar inteiro, mesmo quando tudo à sua volta tenta te fragmentar. E é aí que o jogo vira. O arrependimento deles começa quando percebem que o seu silêncio fala mais alto do que qualquer grito que já tenha saído da sua boca. Que sua calma vale mais do que qualquer explicação, que sua distância tem mais peso do que qualquer presença. Eles não se arrependem porque perderam você. Se arrependem porque perderam o acesso ao homem que você se tornou. A verdade é que nada confunde mais uma pessoa do que ver alguém crescer em paz depois de ter sido ferido. O mundo espera a sua reação, o seu descontrole, o seu colapso. Mas quando você responde com equilíbrio, você mostra que não precisa vencer ninguém, apenas vencer a si mesmo. Isso é o ápice do poder emocional. É o ponto em que o passado não tem mais domínio sobre o presente. O homem estoico entende que a vida não se trata de provar valor, mas de vivê-lo. Você não precisa que te valorizem para ser valioso. O reconhecimento externo é uma sombra, muda conforme a luz. O valor interno é o sol,
Permanece mesmo quando ninguém está olhando. Quando você vive com base nisso, o arrependimento dos outros se torna inevitável. O estoicismo ensina que a virtude é o único bem verdadeiro. E quando você começa a agir a partir dela, com autocontrole, foco e serenidade, tudo muda. As mesmas pessoas que te ignoraram começam a observar. As mesmas que te testaram, agora te respeitam. As que te subestimaram, agora te temem em silêncio. Porque o homem que se reconstrói, sem precisar destruir ninguém, se torna intocável. A indiferença sábia não é frieza, é maturidade. É a compreensão de que nem tudo merece resposta, nem todo ataque merece defesa, e nem toda perda merece lamento. Você entende que quem te perdeu não tirou nada de você, apenas se afastou da chance de caminhar ao lado de alguém que estava evoluindo. E é essa evolução silenciosa que causa o arrependimento mais amargo, porque não há nada mais doloroso do que perceber, tarde demais, que o que se desprezou era na verdade raro, que o que se ignorou era força, que o que se subestimou era grandeza. Eles olham para você e percebem que não há mais espaço para retorno, apenas para o eco da própria escolha. Agora, você não busca mais ser visto. Você se tornou visível pela própria postura. Você não pede respeito, você o emana. Você não tenta provar nada, você simplesmente é. E é nessa estabilidade que o arrependimento deles se multiplica. Porque não há castigo mais elegante do que mostrar com a própria vida que nada te quebrou. O homem estoico não busca ser valorizado. Ele se torna alguém impossível de ignorar. Ele não implora amor. Ele irradia dignidade. Ele não revida. Ele transcende. E quando ele alcança esse ponto, não há mais necessidade de vencer batalhas externas, porque todas as guerras internas já foram conquistadas. Você não precisa fazer com que ninguém se arrependa. Apenas siga crescendo, siga calando com sabedoria, agindo com disciplina e mantendo sua paz como prioridade. O arrependimento vem sozinho, quando a sua evolução se torna o espelho do erro deles. A mente que entendeu isso alcançou liberdade, e a liberdade é o verdadeiro poder. Porque o homem livre não se abala, não se perde, não se explica. Ele apenas vive e, ao viver, inspira.